Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas mais 1 minuto, horário de Brasília. E como já havíamos anunciado, a partir de agora já estamos com o debate no ar. E o debate que hoje vamos estar desenvolvendo com nossa convidada, como também com os nossos convidados, está relacionado, portanto, com o trabalho. Então nós temos aqui vários assuntos com os quais nós vamos então avançar com os nossos convidados, como também com a nossa convidada. E você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da TV Justiça e ainda pelo canal 1.3 da TV Aberta, fique à vontade, caso queira também interagir conosco, encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz. E um dos pontos que nós vamos estar aqui abordando, quer dizer, são vários os pontos, nós já vamos começar aqui já entrando na questão da jornada de trabalho. Tivemos um caso recente onde, portanto, tivemos aí uma situação em que uma empregada pediu para diminuir, portanto, o seu tempo de trabalho, uma jornalista, que ao passar num concurso público, pelo menos no edital, estava ali a quantidade de horas que ela deveria trabalhar. Passou no concurso, então estava trabalhando, segundo ela, 2 horas a mais. Requereu, entrou na justiça, e a justiça lhe concedeu então recuar para 6 horas de trabalho, não 8, mas com uma vírgulazinha, ou seja, com um salário, portanto, compatível. Então daí, surgiu aí essa proposta desse debate com os nossos convidados, e evidente, esse é um dos assuntos, nós vamos evoluir também para outros assuntos. A partir de agora, vamos então cumprimentá-los. Já cumprimento a doutora Gabriela Martino, ela que é advogada trabalhista, conosco nesse debate, Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade e eu espero poder contribuir com o nosso debate, que eu tenho certeza que vai ser bem engrandecedor e enriquecedor. A senhora já está contribuindo muito, doutora Gabriela. Deixa eu também cumprimentar o doutor Leonardo Lopes. Doutor Leonardo, advogado, trabalhista, ele é o presidente da OAB Águas Claras, doutor Leonardo? Está assumido, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Justiça na Tarde, ao nosso debate. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É sempre uma alegria constar aqui nesse programa, sentar a essa mesa e compartilhar conhecimento com os colegas, ainda mais um tema tão importante quanto esse, Realmente estava sumido, mas estou disponível, viu? Sumido por conta do excesso de trabalho, doutor? É verdade. É bom deixar isso bem claro. Deixa eu também cumprimentar o doutor César Alexandre Marinho. Doutor César, ele é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Doutor César também, sempre que pode, e nunca refutou o nosso convite para estar conosco aqui como consultor jurídico da emissora, durante, portanto, as sessões que temos no plenário da Suprema Corte, sempre conosco aqui, levando, portanto, aí os conhecimentos aí para o nosso público ouvinte, quando ele chega na condição de consultor jurídico, doutor César? É sempre muito bom também tê-lo nos microfones da emissora. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Walter, obrigado pela referência aí, é muito legal escutarmos do Walter Lima essa condição na Rádio Justiça. Agradecer pelo convite, saber que a gente está aqui para elucidar aí algumas questões que são controversas no direito, um tema que não é tão simples, é tormentoso, mas que nos leva a refletir sobre o que você falou, não só especificamente sobre o tema, mas sobre outras áreas que o direito do trabalho leva em consideração por seus princípios próprios, por sua atuação própria. Então vai ser certamente uma tarde proveitosa para todos nós e os ouvintes também. Perfeito. Então vamos nós começando aqui com a questão da jornada de trabalho. Tem a jornada de trabalho no serviço público, tem a jornada de trabalho na área privada. Será que tem diferença de uma área, portanto, para outra, quando uma pessoa passa, portanto, num concurso público? Que bom, passou no concurso público, sua jornada vai ser essa. E você vai entrar no serviço privado, então sua jornada vai ser essa. Tem alguma diferença nesse sentido, doutora Gabriela? Existe, geralmente no edital há uma previsão de jornada, e aí entra no direito administrativo que a gente chama do princípio de vinculação ao edital. Existe uma jornada que já é predeterminada
E existe a limitação legal que é aplicável. A regra geral, na verdade, tem as exceções. Né? Existem jornadas, algumas atividades, né, que são desenvolvidas que precisam de uma ótica diferenciada justamente por conta da própria atividade que é desenvolvida. Por exemplo, no setor do call center, nós temos uma jornada reduzida, que inclusive foi recentemente reconhecido pelo TST, no âmbito de incidente de recursos repetitivos, e, portanto, uma tese vinculante, que estabelece que a jornada do pessoal do setor de call center é de 6 horas. Existem jornadas ali que estão previstas nesse regime especial da legislação, de acordo com a jornada que é desenvolvida pelo empregado. Como no caso aqui que trouxe o nosso debate, a jornada dos jornalistas, né, que também é um regime diferenciado. Bom, diante do que nos coloca, portanto, a doutora Gabriela, doutor Leonardo, então vamos lá, né? Ou seja, num concurso público, o edital é que determina a jornada de trabalho ou dentro da profissão específica é que já está colocado ali que, uma vez aprovado, dentro da sua profissão, a sua jornada vai ser essa, como preconiza, portanto, ali, o que já está escrito, né, quando essa profissão foi regulamentada. Como é que funciona isso? Na verdade, Walter, o que acontece? O edital, ele dita as regras e faz uma vinculação, tanto para o servidor quanto para a administração pública. Entretanto, existem algumas profissões que têm uma limitação de jornada de trabalho. Então, nessas profissões, em regra, o edital ele não faz uma descrição daquela profissão, como aconteceu no caso dessa jornalista. Essa jornalista, o cargo dela era um cargo que não dizia que ela era jornalista. Entretanto, quando ela ingressou com a ação, foi reconhecido que aquela atividade desempenhada por ela de fato fazia roteiros, enfim, ela fazia atividades de jornalista. Então, por essa questão que foi reconhecida a função de jornalista, em decorrência disso, limitada a quantidade de horas. Lógico, ressalvado, o TST deixou claro, ressalvado o valor do salário. Então, respondendo a sua pergunta, o edital, ele faz lei entre as partes ali. Entretanto, dependendo da profissão, e é uma questão que está acontecendo, né, os tribunais eles vêm recebendo essas ações e vêm julgando esse tipo de ação, e os tribunais vêm reconhecendo essa possibilidade de adequação de determinadas atividades que inicialmente não são descritas como aquela função precípua de jornalismo, né, que seria o inicial. Salvo engano, eu vou até pegar aqui a reportagem, mas, salvo engano, o cargo que ela passou era outro cargo. Eu já te digo, eu vou procurar. Não, quer dizer, o doutor está procurando aqui o cargo, mas, quer dizer, é um fato que chama realmente bastante atenção. Quer dizer, resumindo tudo, ela passou realmente num cargo, mas no cargo estava muito claro de que era no campo da comunicação, né? Portanto, só que com essas novas tecnologias, então se adequou essa profissão dela a esse novo campo da tecnologia, mas que no fundo seria o jornalismo, não seria, não? Pronto, achei o nome do cargo. O nome do cargo dela era analista superior especializado em comunicação social. Entretanto, na prática, ela exercia atividade de jornalismo. Sim. Então, por isso que o TST entendeu que deveria se adequar a essa jornada de trabalho dela. Uhum. Doutor César, quer dizer, o que está realmente suscitando esse debate é justamente, quer dizer, ela requereu a jornalista, portanto, ela ser enquadrada na profissão dela dentro da empresa onde ela fez o concurso público e passou. E parece que foi até na Infraero, né? Aí tudo bem, passou, mas quando ela ganhou, pode trabalhar só 6 horas, né? Mas, enfim, mais uma vírgulazinha ali, mas vamos adequar o seu salário às suas horas de trabalho. Qual a leitura que se faz disso? Muito legal, Walter. E aí me parece até que aquela pimenta que a gente coloca aqui serve para isso, porque eu já, de antemão, esclareço, pelo menos numa situação mais latente, digamos assim, é que existe um problema sério quando a gente fala sobre
regulamentação de profissões e atividades com a administração pública. Porque como foi bem adotado pelo Dr. Leonardo, ele falou o seguinte, olha, mas ela passou por um cargo que estava previsto no edital que a administração pública queria. Ele não queria somente um cargo de jornalista. Ele tinha lá um cargo previsto na administração pública que era o de analista na área de comunicação. Né? Analista superior na área de comunicação. Que poderia envolver, inclusive, atividade de jornalismo. Tá? Se a gente for considerar, como os nossos dois debatedores falaram anteriormente, que existe um edital e que esse edital realizará uma espécie de lei específica para aquele concurso público, significa que eu, quando me inscrevo, me submeto àquelas regras. E aí eu vou entender que se o edital prevê 40 horas de trabalho, é porque a administração pública necessita de 40 horas de trabalho daquela pessoa, ainda que ela venha exercer o cargo de jornalista, a função de jornalista naquela atividade no cargo de analista superior. E aí o que o TST entendeu nesse caso? Tudo bem, eu entendo que você realiza atividades específicas como jornalista, no entanto, você não poderia receber o mesmo salário que você receberia se você realizasse 40 horas semanais. Por quê? Porque a administração pública necessita daquela pessoa por 40 horas semanais. E eu tenho uma regulamentação específica da atividade jornalista para 5 horas diárias, o que não ultrapassaria as 40 horas semanais, o que geraria o enriquecimento ilícito por parte dela. Ou seja, a administração pública trabalharia com um pagamento de 40 horas semanais, no entanto, ela receberia as 40 horas semanais trabalhando apenas 5 horas por dia, o que, teoricamente, aí daria de 20 a 25 horas por semana. Nesse caso, então, ficaria muito claro para a gente que a gente estaria em detrimento a uma situação pessoal daquela aquela profissional, ela estaria colocando a administração pública em xeque, porque afinal o que a administração pública necessitaria era da atividade dela na área de comunicação, não especificamente como jornalista, que foi inclusive a contestação realizada pelo seu empregador, que informou, olha, mas a atividade dela não é só de jornalismo, a atividade dela envolve outras atividades que estão relacionadas à atividade de comunicação social, dentro de um espectro que a administração pública necessita. E aí, claramente, o TST adota uma orientação jurisprudencial, ou seja, a gente já tem, então, um norte quanto a esses casos, que é a OJ 308, 358 ou 300? Aí a gente confirma daqui a pouquinho. Mas, se eu não me engano, é a OJ 308 da SDI1, que confirma a possibilidade de o empregado, nesse caso o empregado público, realizar a atividade com um número menor de horas, mas possibilitando, inclusive, caso seja necessidade da administração pública, aumentar o número de horas até a hora fixada pelo edital. Então, assim, a gente pode analisar, porque aí a gente tem duas situações. Por quê? A primeira delas que eu levanto, Walter, é o seguinte, a gente pode até debater quanto a esse assunto nessa proposição. A administração pública, ela não regula efetivamente as suas atividades apenas no edital, ela regula os cargos que ela necessita. As atividades vão ser realizadas, elas vão estar especificamente tratadas ali nas situações diárias daquela pessoa. Então, se eu contrato, por exemplo, um advogado, eu tenho uma lei que vai reger, que é o nosso Estatuto da Advocacia, que vai reger os advogados, por exemplo, da atividade privada. Quando ele vai para a administração pública, é a necessidade que a administração pública tem de ser atendida, por isso ela abriu aqueles cargos, por exemplo, advogado, jornalista, médico, e aí a gente tem essa situação, então, divergente de uma lei que está tratando para atividade privada e uma lei que estaria tratando a vontade da administração pública. Eu posso até realizar. Não me convenceu, não, viu? Eu posso até realizar essa condição, Walter, quando se trata da lei de greve. A lei de greve, a lei 7783 de 89, ela foi criada para administração para atividade privada. Hoje o STF entende, por meio de 3 mandatos de injunção, que ela deve ser aplicada conforme o caso, decisão do ministro Gilmar Mendes, para o serviço público, porque por um atraso do legislador ele não criou essa regra ainda. Então eu não posso simplesmente dizer o seguinte, olha, eu posso realizar uma greve de serviço público. Não, porque o serviço público não pode parar. Bom, o assunto realmente é interessante, e eu volto agora com a doutora Gabriela, e vocês fiquem à vontade, né? Caso não concordar com o outro, ou concordar e quer reforçar, fiquem à vontade, tá bem, doutora Gabriela? Quer dizer, essa decisão, né, ficou muito clara, ela foi, portanto, contratada como analista superior em comunicação.
mas que no fundo o que ela fazia ali dentro? Trabalho de jornalista, né? Editando, fazendo reportagem, entrevistando, enfim. E ela então buscou, portanto, esse requerimento para diminuir, portanto, a sua carga horária, ou pelo menos manter a sua carga horária como de jornalista, e não como, portanto, da forma que ela estava exercendo. Agora, quando se coloca, portanto, analista superior em jornalismo, horário de trabalho, X horas, botar 8 horas de trabalho e não 6, como, portanto, aí o regulamento em relação, portanto, ao jornalista. Quer dizer, quando chega este assunto, é uma porta que se abre também para outros concursos que necessitem ali, portanto, de um jornalista, mas vamos colocar como analista superior de comunicação para que ele trabalhe 8 horas. Como é que a gente pode entender isso? Porque até agora está tudo muito confuso. Não para os magistrados que deliberaram sobre o assunto, mas é bom a gente provocar este tema aqui para o nosso ouvinte também entrar na discussão, doutora Gabriela. Realmente um questionamento que nos leva a outros vários questionamentos, né? Eu acredito que, de fato, é uma discussão que permite que nós pensemos dessa forma, de que pode impactar outras categorias, mas, até onde eu tenho conhecimento, é uma questão que não é tão nova assim na Justiça do Trabalho. Há precedentes, né? Ao longo dos anos, a jurisprudência da Justiça do Trabalho tem encaminhado para determinada perspectiva. Inclusive, essa decisão foi justamente esse marco, porque há outras decisões turmárias no TST que entendem que essa redução da jornada e, consequentemente, a redução salarial seria um prejuízo ao trabalhador. Inclusive, antes de vir, eu pesquisei uma decisão recente da primeira turma do TST que abordou basicamente essa mesma temática, né? Inclusive, então, não é uma jurisprudência que nós podemos considerar pacífica, né? Apesar de haver essa orientação jurisprudencial que o doutor mencionou agora há pouco, né, no sentido de ter essa possibilidade de reduzir a jornada proporcional ao salário, é uma discussão que encontra divergência também no âmbito do TST. Então, para que nós consigamos avaliar o impacto dessa decisão, acredito que a gente precisa refletir sobre as próprias jornadas, né, diferenciadas, né, o alcance dessas jornadas diferenciadas, e aí entra nessa própria discussão que o doutor endereçou no começo sobre a regulamentação profissional. Né, para que a gente consiga fixar essa jornada diferenciada, a gente precisa efetivamente regulamentar aquela categoria profissional. Né? Então, acredito que é realmente uma pergunta muito complexa no momento. Encaminho para o senhor, agora, doutor Leonardo, vamos supor, né, um médico passa no concurso, né, público, né, a exemplo do que passou, portanto, essa jornalista. Né, passou no concurso público e o tempo de trabalho do médico, ali pela sua jornada, me parece são 5 horas, né, ou 4, ou alguma coisa nesse sentido. Pois bem, passou no concurso, então lá ele vai ter que trabalhar 8, quer dizer, seria isso? Ou seja, não, você passou aqui, mas a sua profissão, você é médico, então você passou aqui para ser analista superior em saúde, alguma coisa assim, né? Mas você vai trabalhar 8 horas, quer dizer, é por aí, porque eu estou provocando, jogando perguntas, assim, para tentar encontrar um ponto aqui, a gente avançar aí nessa discussão. Tá boa, doutor Leonardo. Walter, assim, olha só, a grande questão, eu repito, o edital vincula as partes. Agora, os tribunais, não que seja uma decisão definitiva, pelo menos ao meu ver, não é que é uma decisão definitiva, porque aconteceu com a jornalista, vai acontecer com outras profissões, outras pessoas. Mas pode. O que me sinaliza essa decisão é que os tribunais estão dispostos a analisar caso a caso. Lógico, dependendo daquela atividade, dependendo também da vontade. Por quê? O empregado, seja público, seja privado, que, né, almeja ingressar com eventual ação para reduzir sua jornada, ele, antes de ingressar com essa ação, ele precisa estudar bem, justamente porque pode ter um reflexo na remuneração dele. O Estatuto da Advocacia, por exemplo, prevê que existe uma limitação de 20 horas semanais
ou 40 horas, caso seja dedicação exclusiva. E isso está previsto lá no Estatuto da Advocacia. Agora, se um advogado ingressou em um concurso público, que talvez tenha uma outra nomenclatura, né? Talvez ele ingresse lá analista jurídico. Sim. E aí a jornada prevista no edital provavelmente não vai ser de 20 horas, porque é uma necessidade da administração pública. Aí eu concordo com o doutor César, justamente porque será que faz sentido a administração pública lançar um edital com a necessidade para ela, para depois ter que reduzir a jornada daquela pessoa que mas por que ela estava presente precisando? no edital, né? O tempo. Aí a pessoa vai olhar e vai entender. Mas vem o tempo no edital, vem o tempo. Vem o tempo. A grande questão é um confronto entre uma lei de determinados profissionais, que ela já existe, Sei. é uma lei, cada profissional tem o Estatuto da Advocacia, a lei que regulamenta o jornalista é uma lei específica, a lei dos call centers é uma lei específica, são leis específicas. Às vezes até dentro dos estados existem legislações próprias para determinadas atividades. E aí aquela lei ela determina. Mas quando você coloca isso confrontando um edital, eu acho arriscado para as duas partes. Por quê? Para o profissional, ele tinha um salário lá em cima. Às vezes ele acha que vai reduzir a jornada e vai ficar com o mesmo salário. Pelo menos nessa primeira decisão, verificamos que não é bem assim o entendimento do TST. Pode ser que altere? Pode, mas eu acho que não vai ser por aí. Acho que ele não vai alterar. Então, se reduzir a jornada, porque isso é um permissivo legal. Tem até a OJ, depois eu vou A OJ é a 308. É a 308 mesmo, isso, né? E aí, a gente tem uma discussão, Walter, aqui, se analisarmos exatamente esse caso, ele atinge duas orientações jurisprudenciais que o TST... Tem a 407, né? Isso, vai analisar uma especificamente, que é a OJ 407, que é especificamente para atividade jornalista, e aí vai dizer que aqueles que praticam atividade como jornalista, independente se eles estão vinculados à administração pública ou a uma atividade privada, tem direito à jornada de 5 horas, exatamente. E aí foi a OJ, inclusive, aplicada nesse caso em concreto. Minha única preocupação é que se o TST, conforme a decidir, como a doutora Gabriela falou, em decisões turmárias existem divergências que chegam até a sessão de dissídios individuais, que tenta se uniformizar, mas a turma às vezes não segue a decisão da sessão de dissídios individuais, que seria aí pelo menos uma das vertentes dos tribunais superiores, uma das obrigações, digamos assim, dos tribunais superiores, seria uniformizar a jurisprudência para gerar uma segurança jurídica, para que quando a administração pública tivesse uma ação, uma reclamação trabalhista por meio de um empregado público, regido pela CLT, que atingisse esse resultado, ele soubesse, não, mas esse caso aqui a gente tem a aplicação específica, então o entendimento do tribunal vai ser específico, de que esse empregado ele está vinculado às regras do edital e o edital faz parte do contrato de trabalho dele. Só que a doutora Gabriela levantou um ponto que é extremamente interessante do trabalho, que chama princípio da proteção. E aí quando ela levanta esse ponto, me chega aquela situação seguinte, mas eu não poderia alterar o contrato de trabalho. Não uma alteração lesiva, como é o caso que aconteceu, se a gente for friamente analisar esse caso, há uma alteração lesiva quando eu reduzo o salário dela para evitar o enriquecimento ilícito, né? Porque o que o artigo 468 da CLT vai falar? Que os contratos de trabalho são estáveis, né? Eles são, claro, dinâmicos em relação às atividades, mas eles não podem ser alterados de forma a prejudicar o empregado. Mesmo que ele aceite, que aí vem o princípio da aplicação, o princípio da disponibilidade e renunciabilidade de direitos, mesmo que ela aceitasse uma alteração unilateral por parte do empregador. Desculpa, unilateral não, porque ela está aceitando. Mas se ela aceitasse uma alteração por parte do empregador, essa alteração não poderia gerar prejuízo direto ou indiretamente ao empregado, sob pena de nulidade dessa alteração. Então, realmente, se a administração pública é o seguinte, tudo bem, você passou nesse concurso público, foi aprovada, nessa aprovação você vai trabalhar conforme o seu cargo de jornalista, mas o edital prevê 40 horas. Então agora eu quero que você saia das 5 horas diárias para as 40 horas mensais. Aí ela poderia alegar, mas isso aí é prejuízo. Aí o que a OJ 308 vem falar? Que pode
a administração pública poderia alterar esse valor, essa jornada, desde que, tácita ou expressamente, desde que o edital prevesse, como bem falou o doutor Leonardo, o edital prevesse lá na hora de fazer a inscrição, isso, de que o cargo seria exercido por 40 horas semanais. Então há uma previsão, e aí é aquilo que o doutor Leonardo falou, por que a administração pública iria criar um concurso público que fosse para não atingir a vontade dela? Até porque a supremacia do interesse público sobre o particular é o que vai reger, inclusive está na própria CLT, né? Se a gente for analisar ali o artigo 8º do CAPT ali, tem a própria situação de... Mas a analista superior em comunicação não estaria, de certa forma, quando for destrinchar, resumindo, a praticar o jornalismo, quer dizer, muda-se a nomenclatura, mas no fundo é praticar realmente o jornalismo. Eu não digo enfim, uma pegadinha, acho que não cabe nesse sentido, né? Mas não seria assim uma mexida assim, inteligente para poder fazer a pessoa trabalhar mais e pagar menos? Como é que a senhora vê esse assunto, doutora Gabriela? Isso, assim, no âmbito seletista, nós vemos com uma frequência, né? Que tem 2 institutos que a gente conhece no direito do trabalho, que é o desvio de função ou acúmulo de função. Que a pessoa é contratada para fazer X atividades, mas na realidade, né, que também é um princípio do direito do trabalho, na primazia da realidade, a pessoa desenvolve outras atividades, né? Realmente, são perguntas perspicazes aqui que a gente precisa refletir, né, na realidade prática, né, na prática. Muita gente trabalha com isso no direito do trabalho, né? É a prática. O que acontece na prática, né? E aqui, muito voltando para essa questão da própria redução proporcional, inclusive, enquanto nós conversávamos, eu recordei de um episódio que nós vivenciamos na pandemia, obviamente, que são circunstâncias completamente diferentes, mas na pandemia nós tivemos o julgamento de uma ADI aqui no STF sobre a medida provisória 936, que nesse estado de calamidade, nessa circunstância, para proteger o emprego e preservar a economia do país, o STF entendeu que seria viável a previsão da medida provisória para reduzir o salário proporcional à jornada de trabalho. Porque aqui, quando a gente entra nessa discussão, eu imagino que nós enfrentamos o que nós precisamos fazer na nossa rotina do dia a dia, que é interpretar o direito. Nessa interpretação, a gente precisa fazer, que é algo que aqui no STF se faz muito, que é a ponderação entre os princípios constitucionais. Existem alguns fatores que a gente precisa analisar para que a gente consiga entender caso a caso. Mas a interpretação do direito é igual a matemática, 2 mais 2 são 4? Não, aí que entra a máxima do direito, né? Depende, né? Depende, assim, eu acredito que tenha essa ponderação que nós fazemos ali, ela não é só específica para esse caso concreto, né? Sim. Como nós estamos debatendo aqui agora. É necessário que nós analisemos vários outros princípios. E nessa situação da pandemia, por exemplo, o que se objetivava era preservar o emprego, preservar o trabalho, preservar que o trabalhador continuasse desempenhando as suas funções e recebendo proporcionalmente ao que poderia ser feito naquele momento. Que é exatamente o que eu acho que acontece numa situação como essa, que é uma ponderação entre outros princípios, não somente o direito social do emprego, do trabalho, como também a questão da própria organização da administração pública, de como funciona o Estado, das atividades que precisam ser desempenhadas por aquele funcionário, por aquele servidor. Enfim, são várias nuances que precisam ser ponderadas, e por isso que é muito difícil analisar uma circunstância tão peculiar quanto essa, né? Que não se pode olhar somente aquela situação específica. Eu acredito que há uma análise macro de ponderação entre esses institutos, de ponderação entre os princípios ali constitucionais, que é aquilo que vai reger de fato aquela relação jurídica, né? Entendo. Agora, doutor Leonardo, tudo bem, neste caso aqui então da jornalista, ela perdeu, né? Ou seja, vai trabalhar menos, mas também vai ganhar menos. Suponhamos que ela se arrependeu. Olha, eu quero voltar ao que era antes. Pode?
Antes de responder essa pergunta, Walter, eu queria só retomar aqui o que a Carol disse, que a Gabriela disse que realmente é muito importante, Gabi, porque o princípio da primazia da realidade é o que realmente, para mim, é o principal princípio na justiça do trabalho. Nesse caso aqui, porque, veja bem, a lei, ela determina uma quantidade de horas a depender do profissional, justamente em razão desse profissional ter a sua saúde preservada. Às vezes ele fica ali com equipamento auditivo por muito tempo, dependendo das condições, do ambiente de trabalho. Então, a lei que regulamenta os profissionais, ela visa preservar tanto a saúde do colaborador, quanto o ambiente de trabalho. O bem-estar ali no ambiente de trabalho. E aí, a grande questão, nesse caso em comento do TST, é porque, pelo menos ao que eu entendi, ela não exercia essa função. Basicamente, de jornalista. Basicamente, ela não exercia a função para que ela foi contratada. Analista superior de ela não exercia a função de analista superior. Pelo que eu entendi, majoritariamente ela estava exercendo atividades específicas de jornalistas. Então, talvez esse entendimento aqui do Tribunal Superior do Trabalho foi esse justamente para preservar ali a saúde dela. Agora, de fato, uma reanálise desse parecer para voltar ao status quo ante, que ela realmente fazia ali uma jornada de 40 horas, aí acredito que vai depender muito da necessidade da administração pública. Porque quando você move uma situação dessa, provavelmente a administração pública já ocupou aquelas horas que ela deixou de trabalhar. Então, eu acredito que ou vai ter que reanalisar essa situação pelo judiciário, ou talvez a administração pública rever a necessidade dela, né? Porque também foi uma questão que já foi decidida. Então, eu não sei se seria possível esse retorno, viu, Walter? Não consigo te responder. Mas tudo bem. Agora, eu acho interessante a gente levantar esse tema, e claro, nós levantamos o tema para eu entrar com outro tema que pode chocar com esse que nós estamos aqui abordando, e é para o senhor, viu, doutor? Doutor César. Ou seja, a grande discussão hoje é a escala 6x1. Né? Ou seja, diminuir a carga semanal de 44 horas para 36, sem alterar o salário, é o que o pessoal está pedindo, e é uma discussão que já é gritante no Congresso Nacional, onde eu acho que o projeto ainda não chegou, mas pelo menos já se busca, portanto, ali assinaturas para poder avançar nessa discussão, enfim. E aí, doutor César, como também, e aí, doutora Gabriela, como também, e aí, doutor Leonardo. Estamos aqui falando de uma pessoa que entrou num concurso e teve o seu salário diminuído porque ele também diminuiu a sua carga horária. Já nessa discussão aqui, nessa nova lei que se propõe em mexer na escala, conhecido como escala 6x1, ou seja, diminui a carga horária, mas não se mexe no salário. E aí, doutor César? Vamos lá, Walter. Primeira situação que eu vou colocar, vou devolver para você de verdade. Não devolve não, doutor. Você primeiro perguntou para o doutor Leonardo, mas ela perdeu o recurso que chegou no TST realmente. E aí você fala assim, não, mas ela perdeu o valor do salário. O valor do salário ela perdeu. Sim. Mas se a gente for considerar que ela trabalha 5 horas, ela proporcionalmente, que é a adesão do TST, ela proporcionalmente recebe o mesmo salário. Então ela não perdeu. Ela perdeu o recurso. Perfeito. A hora, exato, ou seja, a hora de trabalho, ela continua a mesma. Então, que ela, em tese, não perdeu. Claro que valor salarial, pecúnia, ela perdeu, mas eu sei, entendi. Diminuir a carga é proporcional. Exatamente, mas aí o valor da hora de trabalho dela continua o mesmo. Sim, perfeito. Né? E aí entra na discussão da escala 6x1 para uma diminuição da jornada semanal de trabalho, dando maior, uma jornada de 44 passaria a 36 horas. Isso. Sem mexer no salário. Sem mexer no salário. Essa é a grande discussão. Porque o que acontece, Walter? A gente está falando de uma atividade privada. A escala de trabalho seria para atividade privada
Desculpa, a jornada de trabalho para redução seria para atividade privada. Não, serviço público não, porque é a mesma discussão. Se eu ingresso no serviço público e a única forma, artigo 37 da Constituição fala isso, que a única forma de ingresso no serviço público é por meio de um concurso público. E eu me submeto às regras do edital, eu continuo com aquela mesma situação que a gente está discutindo agora. Se a regra do edital me diz que eu vou trabalhar 40 horas semanais, eu trabalho 40 horas semanais. Se eu trabalho 44 horas semanais, eu trabalharia 44 horas semanais atendendo a regra do edital. Cabendo, segundo a decisão sumulada do TST, o empregador na administração pública reduzir ou não essa jornada, podendo, inclusive, tácita ou expressamente, determinar o retorno à jornada anterior, sem que isso fosse considerado uma alteração lesiva ao empregado. Nesse caso, empregado público. Quando a gente fala de escala 6/1, portanto, a gente está falando de uma jornada que pode ser reduzida, e aí a sua pergunta, sem redução do salário, eu fico meio preocupado. Porque aí a gente está falando de administração de atividade privada. Na atividade privada, eu trabalho conforme a minha jornada diária de trabalho e eu recebo pelo número de horas trabalhadas. Aquele que trabalha 8 horas por dia nas 44 horas semanais, ainda que o empregador reduza ali as 4 horas em relação ao sábado, ele recebe total de 220 horas mês. Se eu reduzo o número de horas por mês, então eu tenho que reduzir salário. Porque isso é atividade privada. Ou seja, a atividade privada reconhece essa condição de que, já que você produz por um determinado período de horas mensais, você recebe por esse determinado período de horas mensais. Se eu não tudo bem, que pode ser que a lei determine sem redução salarial. Ótimo, sem redução salarial. Desculpa, Walter, desculpa, colegas. Mas sem redução salarial, essa condição tem que estar prevista em lei. Aí a gente vai ter um outro problema que a doutora Gabriela levantou, que mas se eu contratar um empregado no regime anterior, e aí eu tenho uma alteração para o empregado no regime novo. Porque, vamos lá, Walter, a gente já discutiu isso uma vez aqui, e eu falava o seguinte, eu não preciso alterar a Constituição para isso. A própria CLT estabelece no 611A e 611B, no princípio do acordado sobre legislado, a possibilidade de eu alterar a jornada de trabalho do empregado por meio de acordo coletivo ou correção coletiva de trabalho. Então, algumas atividades, que era o que eu falava naquela época, é totalmente permitido que você faça uma escala 5x2, 36 horas por semana, 44 horas. Agora tem algumas outras que não. É o que a gente falava naquele dia de você comparecer ao supermercado num domingo para você comprar lá a sua carne para o churrasco. E o supermercado está fechado, porque ele não vai abrir aos domingos. Porque ele estabeleceu uma jornada. Ótimo, você vai ter que procurar outro mercado, ou você vai ter que procurar um açougue, ou você vai ter que procurar algum lugar que está aberto. Por quê? Algumas atividades necessitam dessa escala 6x1. É o que eu estava falando, principalmente da atividade de comércio de grande porte. Se a gente for imaginar um shopping, um mercado, um grande supermercado, hipermercado e tudo mais, a gente necessita dessa escala 6x1, até pela atividade privada que ele exerce, né? Essa atividade que ele quer exercer, que o empresário determina a realização dessa atividade. E o empregado, gente, vou ser muito sincero com vocês, eu entendo que até hoje, desde que eu aprendi direito de trabalho, o contrato de trabalho é um contrato de natureza subordinativa. Ele tem uma característica subordinada, então você se submete àquele contrato. E se você for na letra da lei, você se submete aos mandos do empregador. É claro que no limite milimetricamente calculado pela lei trabalhista, né? E é inclusive protetivo. Mas eu entendo que se reduzir a jornada semanal por meio de uma nova escala de trabalho, deve haver uma redução do salário. A única situação que a gente tem que lembrar... Mas é justamente o pessoal está gritando, não quer que reduza o salário. Isso, eu sei. Mas a única questão que a gente vai ter que lembrar é que para reduzir salário, segundo a Constituição, só por meio de acordo coletivo e correção coletiva de trabalho, que é o que a doutora Gabriela levantou quando falou que lá o Supremo, entendendo a necessidade de que os empregados não poderiam se reunir em assembleia para discutir uma redução de salário por meio de acordo coletivo ou correção coletiva, permitiu-se que isso fosse feito individualmente, exatamente, por uma situação individual, até por causa da situação da pandemia. Mas hoje, já, graças a Deus, longe da pandemia, só poderíamos reduzir salário por meio de acordo coletivo e correção coletiva de trabalho. E aí a gente vem para uma outra expectativa, que é a vinculação do artigo 611A com o parágrafo 3º. Porque se eu reduzo, o acordo coletivo e a correção coletiva ele tem prazo. Prazo máximo de 2 anos. E eu teria que dar, no período do acordo coletivo e da correção coletiva, uma estabilidade. Aí eu estou cumprindo totalmente a lei. Aí é uma discussão que
cabe lá aos congressistas lá para poder decidir essa situação. Bom, quando o doutor César fala com propriedade, né? Claro, ele tem vasto conhecimento. Agora, me chamou aqui a atenção quando o senhor disse, né, que essa mexida na escala, né, 6x1 é para alcançar o setor privado, ou seja, o setor seletista, pessoal de carteira assinada. Mas no serviço público nós também temos, né, o empregado público tem carteira assinada, né, é praticamente na mesma condição também do setor privado. E aí, doutora Gabriela? Ele foi pior para você. Foi. Isso foi. Isso Com foi. medo quando chegar aqui. Essa discussão realmente, inclusive eu tenho estudado sobre isso. Eu não consigo com propriedade fazer afirmações, porque ainda estão sendo objeto de estudo. Porque Assunto novo, né, doutor? E também existem outras nuances também, não somente essas da questão de previsão em norma coletiva, mas também surgem outras possibilidades de contratação que também são objetos de discussão hoje em dia, né? Com a reforma nós tivemos, né, agora nós temos uma nova modalidade contratual, que é o trabalho intermitente. Tem crescido também discussões sobre contratação de pessoas jurídicas. Qual que é a tendência prática que pode acontecer em relação a essa nova medida, né? Quando nós pensamos numa redução de jornada, né, da escala própria, né, da escala 6x1, a tendência é que haja, na minha perspectiva, pelo menos pelo que eu já consegui concatenar nos últimos meses, a tendência é que haja outras modalidades de contratação que muitas vezes, como eu posso ponderar, que muitas vezes também tem outras discussões desde quando elas foram instituídas, né? Principalmente quando a gente analisa a perspectiva, né, da saúde, da segurança do trabalho, enfim. E hoje, inclusive, está em discussão a questão da pejotização, que inclusive pende de julgamento aqui no STF. Também questões relacionadas ao trabalho intermitente. A tendência, eu acredito que em números, é aumentar esse tipo de contratação, se eventualmente houver essa redução de jornada, que também são temas que, para mim, são muito sensíveis, assim, quando você analisa o macro, porque daí entra de novo essa discussão que eu ponderei antes, dessa ponderação entre os princípios, né? Porque quando a gente está de olho aqui na iniciativa privada, existem os princípios que também regem a iniciativa privada, né? Temos o princípio da livre iniciativa, todos os princípios que regem ali o funcionamento da iniciativa privada. E no setor público, eu confesso que eu não tenho muita propriedade para tecer como que impactaria essa redução de jornada, eventualmente, como que isso afetaria, como poderia ser analisado isso na perspectiva da administração pública. Porque eu também entendo que, uma vez que você tem um edital, que você fixa determinada jornada de trabalho e determinadas atividades, os editais, eles seguem os princípios administrativos e também as necessidades da administração pública, né? Como já foi muito bem pontuado pelos doutores. Eu acredito que, eventualmente, para se mexer nessa estrutura completa, afeta várias outras questões que efetivamente nós precisamos fazer uma análise mais minuciosa, né? Eu acredito que essa questão de afetar a jornada é uma discussão que engloba várias outras nuances, né? Não somente é o que a gente entra no direito de falar que o direito tudo depende, né? Depende do que pode acontecer. Se nós formos por X lado, nós vamos ter X visão. Se nós formos por Y visão, vamos ter essa outra visão. Depende muito. Eu acredito que essa é a parte mais complexa. O senhor quer permanecer no assunto, doutor Leonardo, ou tem uma nova pergunta? Walter, eu acho que é bem por aí. Lógico, servidores seletistas, eles devem seguir a legislação, a CLT. Sim. Independente, lógico, existe um edital, mas a CLT deve ser respeitada. E isso, lógico, mesmo alterando a jornada, se ultrapassar o limite da jornada, vai existir o pagamento de hora extra. Todas essas questões, elas devem ser respeitadas. Agora, logicamente, vai depender da necessidade da administração. Quando essa questão chegar à administração pública, eles provavelmente vão
se adequar, ou, se realmente não for o caso, eles irão mudar ali a sua necessidade, vinculando o edital ao cargo que eles precisam. Então você me abriu uma brecha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, né? Ou seja, diante do que está sendo posto, diante do que foi discutido, portanto, até agora, a pergunta é simples. A CLT tem vida longa? Diante do que está sendo proposto, diante do que está sendo discutido, como é que o senhor avalia? Walter, nós estamos em um tempo tenebroso para a Justiça do Trabalho, para a CLT. Agora, eu ressalto que vários artigos, vários princípios que constam ali na CLT são protegidos pela Constituição Federal. Então, eu não tenho tanto receio, porque os principais artigos, eles já estão na Constituição Federal. Estão protegidos. Estão protegidos, estão albergados ali pela Constituição Federal. Então, esse é a minha tranquilidade. Mas não é cláusula pétrea, né? Mas não é. Mas o problema é que realmente a Justiça do Trabalho vem sendo muito atacada. E nós, advogados trabalhistas, militantes, precisamos permanecer firmes, com responsabilidade, mas não podemos deixar que realmente a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada, seja deixada de lado ou talvez menosprezada, porque a defesa que acontece ali são de direitos sociais, são de direitos previstos constitucionalmente, são trabalhadores e até empresas, é o que movimenta o país. Então é muito sério você talvez tirar certas competências da Justiça do Trabalho. Com a justiça especializada, do jeito que está, já não é tão fácil. Agora imagina se isso vai para a vala comum. Como que serão assegurados tantos direitos sociais? Né? Nós estamos falando de sociedade. Então eu tenho um verdadeiro receio da CLT, como você fez a pergunta, acabar e todos os artigos que estão ali. Como bem o doutor César disse, existe um protecionismo para o trabalhador. Lógico, existem as limitações, a empresa, eu costumo utilizar uma frase que você sempre precisa produzir documentos em termos de paz para utilizá-los em tempo de guerra. Isso é muito importante. O que normalmente as empresas não fazem. Então, quando a empresa ela está amparada na legislação, é pouco provável que ela tenha problema na Justiça do Trabalho. Pouquíssimo provável. Agora, o que acontece, via de regra, é que elas não estão amparadas com documentos. E aí, quando chega o problema, como bem disse o doutor César, a lei protege o hipossuficiente da relação, que é o empregado. E aí gera todo esse imbróglio que a justiça especializada, a Justiça do Trabalho, precisa resolver. Então, respondendo, eu não sei se ela vai acabar, mas tenho um verdadeiro receio, viu, Walter? Agora, doutor César, teria algum reflexo? Vamos pegar aqui os Estados Unidos, para onde milhares de brasileiros vão para lá para trabalharem. Lá não tem carteira assinada, lá não tem 13º, lá não tem, enfim, não tem uma série de coisas que tem realmente aqui. E lá a pessoa trabalhou, recebeu. Se adoeceu, não trabalhou, não recebeu. Enfim, e ao que tudo indica, pode parecer para mim, que sou leigo no assunto, mas por isso é que eu provoco o senhor. Ou seja, então o empregado lá no mercado dos Estados Unidos fica mais barato para um empregador do que aqui no Brasil, que eu vou contratar um empregado para trabalhar para mim? Ou seja, será que nós estamos caminhando justamente para que o empregado aqui no Brasil receba por hora, trabalhou, ganhou, não trabalhou, um abraço, sem férias, sem isso, sem aquilo? Como é que o senhor avalia esses reflexos? Vamos lá, Walter. Se nós compararmos a história de atividades profissionais, da atividade laboral nos Estados Unidos, da atividade laboral no Brasil, são totalmente distintas. E aí a gente nasce principalmente ali depois da Lei Áurea. O nosso direito de trabalho ele é então muito mais recente do que o direito de trabalho que os Estados Unidos adotou. E precário, né? Isso, e até porque a gente sabe que a Lei Áurea foi ali de 1888, mas sabemos que
a grande maioria, por exemplo, dos estados do norte e do nordeste do país não adotaram a Lei Áurea naquele ano e passaram anos e anos depois ainda com uma série de situações prejudiciais ao escravo, né? Aquela pessoa que estava ali naquela condição, porque apesar da Lei Áurea ter sido publicada, anunciada, ela não chegava porque eu não queria aplicar. E aí não se aplicava. E então a gente tem essa questão histórica a levantar. Só que eu lembro, quando você perguntou, mas a CLT pode acabar e tal, eu lembro que quando a gente começa a discutir direito de trabalho na graduação, a gente começa a discutir as questões que nascem ali da Revolução Industrial, e aí vem uma encíclica de um Papa, se eu não me engano, é o Papa Leão XIII. Né, Leão XIII, que falava sobre as coisas novas, né? Que era a encíclica Renovarum. E nessa encíclica ele falava que não há capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Então eu não tenho como manter uma empresa sem o trabalho e nem o trabalho sem uma empresa. Ou seja, é uma simbiose que a gente tem que adotar e que vai ser reconhecida, por isso a CLT pode não acabar, mas ela passa por reformas constantes, como aconteceu em 2017, em que pese muita gente informar que a reforma foi prejudicial aos trabalhadores e tal, tem coisas ali que a reforma trouxe que foi extremamente importante, que é o caso do teletrabalho. A gente não tinha nenhuma regulamentação sobre teletrabalho em 2017. Vem a regulamentação em 2020, vem a pandemia, a gente consegue adotar o teletrabalho numa boa. Sabe? A gente consegue verificar isso aí. Então, assim, a legislação americana, ela é protecionista? Não é protecionista. Não é como é a brasileira. Ela dá uma certa proteção ao empregado. Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Mas a gente tem que analisar que o contrato de trabalho americano ele é muito simplório. Então, quando você chega lá nos Estados Unidos, por exemplo, para trabalhar, há uma situação, vou até colocar aqui, mais, digamos, civilista. O que importa é um contrato realizado entre as partes. Se você aceita as minhas condições, exatamente, então vamos analisar. Ou seja, eu posso ter férias? Não precisa de justiça, então. Não, calma, eu preciso de justiça. Aliás, não há país que eu não precise de justiça. Não, no sentido, tipo, de fiscalizar como é que está ali aquela relação de trabalho. Tem um contrato assinado, qualquer coisa vai até a justiça para questionar. Isso, e aí eu resolvo essa situação, ou até mesmo, até mesmo numa relação de contrato verbal, que é permitido também nos Estados Unidos, como é permitido no Brasil. Mas o que acontece? Walter, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, passaram-se anos, milhares não, mas um tempo considerável para que a gente chegasse aos nossos mínimos direitos sociais que estão previstos hoje. Então eu costumo até falar, como o doutor Leonardo falou, que existe um núcleo duro do direito do trabalho previsto na Constituição, ali do artigo 7º, 8º, 9º, 10, 11, que é a parte, eu chamo assim, a parte constitucional do direito do trabalho, principalmente o artigo 7º, que é o núcleo duro, que eu não posso mexer. Porque se eu mexer, eu vou tirar direitos que foram conquistados a duras penas pelos trabalhadores brasileiros e que devem ser respeitados ao extremo, sob pena de a gente ter o ataque que a Justiça do Trabalho vem sofrendo. Então, assim, reconhecer esse artigo 7º como um núcleo duro mesmo, algo que eu não possa alterar de forma muito simples, que é, inclusive, o que o artigo 611b trata quando ele diz que é inegociável isso por parte de convenção coletiva ou acordo coletivo. Por mais que eu dê o direito a você realizar o contrato de trabalho, e aí vem aquela discussão de que a CLT foi feita por vários doutrinadores, uns eram mais protetivos, outros eram mais civilistas. A gente tem pelo menos 4 nomes ali na CLT que a gente consegue determinar, porque nasce ali em 1927 a Carta del Lavoro da Itália, Getúlio Vargas faz um Ctrl-C, Ctrl-V, desculpa, mas mais ou menos isso aí. Um país que era extremamente agrário, como era o caso do nosso país, mas em que ele consegue, com juristas brasileiros, trazer uma CLT que naquela época era extremamente de vanguarda, porque a gente estava trazendo uma legislação italiana, que é comum no nosso direito brasileiro, trazer várias coisas da legislação italiana. Nosso direito empresarial vem quase todo de lá e tudo mais. Então, quando a gente analisa isso aí, Walter, a gente acaba reconhecendo o seguinte: olha, existem direitos que não podem ser alterados porque servem para essa proteção do empregado. Até porque a relação é disforme. O capital ele sempre vai estar em cima e o trabalhador sempre vai estar lá embaixo. Eu até confirmo, eu digo que o capital está lá em cima, o empregador está lá em cima, o empregado está lá embaixo, o estagiário está jogado num canto lá qualquer. É uma brincadeira, mas tudo bem. Então, Walter, veja que no direito americano,
em alguns estados inclusive, é comum você ter direito às férias. É claro que a relação é muito pontual, a relação é o que você vai concordar comigo para a gente poder ter essa relação jurídica aqui. E que é uma relação jurídica muito mais voltada para o âmbito da autonomia das partes do que da proteção do empregado. Diferentemente do Brasil, que adota esse sistema e que eu entendo que seria o sistema mais justo. Vamos lá, a gente, como a doutora Gabriela falou, imagina que muitos trabalhadores que hoje estão trabalhando sem vinculação empregatícia, eles não estão protegidos por uma legislação que protege, por exemplo, a saúde do trabalhador. E eles estão aí andando de bicicleta pelas ruas fazendo entregas sem ter um mínimo da previdência privada, porque eles não têm condições de pagar a previdência privada deles. Desculpa, a previdência social. Que poderiam pagar como autônomo, mas o que eles recebem não dão esse direito. O que eu tenho que fazer com esse trabalhador? Protegê-los de determinada forma, com que a lei brasileira, que não é a CLT, não dá para ser a CLT, possa concordar com isso aí. Mas a gente tem que adiantar a CLT. A CLT, ela de vez em quando, ela de vez em quando para no tempo, e aí a gente tem que adotar essa interpretação conforme o caso que a doutora Gabriela está falando, que é aquela no sentido de eu preciso interpretar a lei para dar ali aquelas condições no cenário jurídico que eu tenho, às vezes mais protetiva, às vezes menos protetiva. Bom, o assunto realmente é palpitante. Claro que nós estamos já caminhando aqui para fechar a primeira hora. Passou rápido, né, doutora? Passou muito rápido aqui essa primeira hora. E evidente, nós vamos ter a segunda hora do programa. Hoje aqui no nosso debate estamos abordando aqui questões trabalhistas. Começamos, portanto, aqui com uma jornalista que foi contratada como analista superior em comunicação, após passar em concurso público da Infraero. Depois entendeu que ela estava exercendo a função de jornalista, entrou na Justiça, a Justiça lhe concedeu, portanto, a carga horária de jornalista e ela acabou, então, claro, tendo também o seu salário adequado às horas também trabalhadas. E daí nós estamos aqui evoluindo com os nossos convidados a respeito deste assunto. Estamos fechando aqui a primeira hora, claro, nem chegamos em 0,5% dos assuntos que pretendemos debater ainda hoje aqui no nosso Justiça na Tarde. Eu peço licença à doutora Gabriela, peço licença ao doutor Leonardo, ao doutor César, para que possamos ir ao nosso intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos estar de volta e vamos entrar na segunda hora do programa. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do debate aqui no Justiça na Tarde. Hoje, o nosso debate está relacionado com as questões trabalhistas. Hoje aqui conosco estão o doutor Leonardo Lopes, ele que é advogado trabalhista e presidente da OAB Águas Claras, a doutora Gabriela Mastino, que é advogada especializada no direito trabalhista, como também com o doutor César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase no direito internacional. E você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, tanto pelo canal do YouTube da nossa Rádio Justiça, como também do nosso canal 1.3 e ainda pela 104,7 FM, os nossos agradecimentos a você, onde quer que você esteja, em Brasília, fora de Brasília, no exterior, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, falamos muito aqui sobre este caso da jornalista, analista superior de jornalismo, que entrou na Justiça para poder, portanto, exercer dentro da Infraero a função que é a sua profissão de jornalista. A Justiça lhe atendeu, mas diminuiu, portanto, o seu salário. Uma questão solucionada na área trabalhista. Este assunto pode evoluir para uma corte como o Supremo Tribunal Federal, doutora Gabriela? Sim, pelo que eu dei uma olhada no acórdão, eu entendo que eventualmente é possível endereçar essa discussão por meio do recurso extraordinário, né? Inclusive quando demonstrados ali os requisitos, né, do recurso extraordinário, que são as nuances processuais do cabimento, acredito que tem como endereçar, principalmente até o que nós estávamos comentando aqui no intervalo, sobre a perspectiva da redução salarial.
porque hoje na Constituição Federal nós temos um princípio da irredutibilidade salarial, previsto ali no artigo 7º, não me recordo o inciso, mas há previsão constitucional, então eventualmente é possível que venha por meio do recurso extraordinário, considerando a fase atual do processo. Perfeito. Bom, doutor Leonardo, claro que nesse contexto todo que nós estamos aqui abordando, eu fico aqui imaginando uma pessoa que está ali na sua atividade, de repente, 20 anos depois, entra na justiça, porque, olha, enfim, então você vai exercer sua função, mas vamos diminuir, portanto, aí o seu salário. Quer dizer, essa questão no segmento, portanto, da Previdência, né? Onde a pessoa está ali descontando para poder aposentar, aquela coisa toda, e outra também, né? Com essas mexidas que estamos tendo na área trabalhista, é importante, quer dizer, não perder o foco em relação à Previdência Social, porque uma coisa está ligada com a outra, não é isso mesmo? Com certeza, Walter. Na verdade, essa jornalista, como já falamos aqui no programa, ela não teve o salário, a hora de salário dela reduzida. Isso. Mas a previdência dela, o recolhimento será menor, porque se ela recebia, pela quantidade de horas, ela recebia 100%, recolhia um valor maior, com essa redução do valor do salário, com certeza ela vai recolher um percentual que não vai equivaler ao que ela recolhia. Então é importante, antes do empregado buscar a justiça, ele realmente verificar quais são as consequências, inclusive previdenciárias, porque talvez a pessoa está próxima da aposentadoria e aí com recolhimento menor pode ser que ela tenha inclusive um prejuízo no valor da sua aposentadoria, porque a base de cálculo vai ser alterada, aí as últimas contribuições serão alteradas e, consequentemente, o valor da aposentadoria também pode ser reduzido. Então, é importante sempre verificar todas as possibilidades, inclusive essa questão da redução salarial. Repiso que é um caso específico dessa jornalista, isso aqui não é uma regra geral. Toda situação será analisada caso a caso, mas é importante ter um advogado de confiança para esclarecer todas essas possibilidades. Interessante, né, doutor César, quando a doutora Gabriela entende, né, que esse assunto que nós estamos aqui abordando está sendo o fundo, portanto, do nosso debate, pode alcançar aqui a Suprema Corte. Mas para chegar aqui, a Corte tem que ser, de certa forma, provocada, né? Ou seja, para ser provocada, evidentemente que esse assunto, como muito bem pontuou a doutora Gabriela, tem que ser um assunto que, de alguma forma, está aí colocando em xeque a nossa Constituição. Quer dizer, como é que o senhor avalia também esse ponto? Vamos lá, Walter. A gente tem que reconhecer que há critérios objetivos para que a Corte seja provocada. Ou seja, ela não vai agir em nome próprio, ela não vai simplesmente assumir aquela condição. A gente diz até que no direito do trabalho, a única forma que a gente teria de ter aí o próprio presidente do tribunal assumindo essa condição seria lá por uma condição do princípio do dispositivo, no caso de dissídio coletivo, né? Que aí ele pode ser, o dissídio coletivo poderia ser proposto pelo próprio presidente do tribunal, até por causa da condição dele como presidente do tribunal, no caso de greve ainda. Então a gente teria que ter mais requisitos para isso. Mas o Supremo poderia sim, a partir do momento em que ele fosse chamado a discutir essa jurisdição, ele poderia sim chegar a essa condição. Me parece que pela discussão que causa, caberia até uma daquelas condições, doutora Gabriela, que quando o extraordinário chega aqui, eles colocam como um tema de repercussão geral. Porque não atingiria apenas o caso da jornalista, mas sim vários casos de empregados públicos que estariam aí nessa condição e até em outras profissões, não só no caso do jornalista. Por quê? Porque a OJ 407 fala exclusivamente do jornalista para o TST, mas não atinge uma jurisprudência específica do Supremo. E aí certamente seria aí um caso de repercussão geral e que me parece que
seria importante que chegasse esse tema no Supremo para que as decisões viessem de forma mais segura, levando segurança jurídica às partes, principalmente à administração pública. Porque chegando até o TST, como a doutora Gabriela falou na primeira parte, algumas turmas ainda assim não adotam aquela situação prevista prevista na OJ 407 e a 308. Então, caberia essa condição. No entanto, eu só gostaria de lembrar, Walter, que o TST vem adotando uma sistemática mais combativa, digamos assim, criando teses, né, específicas para alguns casos. Tanto é que essa semana recente saíram novas 40 alterações de súmulas, algumas foram inclusive retiradas, né, do entendimento do tribunal para que isso acontecesse. E o que é isso? Mais uma vez, eu levo em consideração que os tribunais superiores têm como um dos papéis principais a uniformização da jurisprudência. Para quê? Para que a gente possa ter segurança jurídica naquilo que o doutor Leonardo falou da contratação. A gente não pode simplesmente chegar aqui e falar o seguinte: olha, eu vou entrar com uma ação porque eu quero entrar com a ação. Não. O seu advogado tem que estar reconhecendo que essa ação é possível e que ela que não lhe pode gerar um prejuízo. Porque às vezes a gente quer entrar com uma ação, mas aquela ação pode ser que não seja tão boa para nós. E aí acabaria gerando esse prejuízo. Mas é sim interessante, e eu espero inclusive que venha até o Supremo para que o Supremo possa decidir e gerar mais segurança jurídica para a sociedade. Bom, deixa eu mudar um pouquinho aqui o ponto de vista. A gente falar um pouco dos jovens, né, que hoje estão sendo preparados para ingressarem no mercado de trabalho. Quer dizer, alguns anos atrás tínhamos inúmeras profissões com toda certeza bastante cobiçadas, porque o salário de fato era muito bom. Profissões essas que, com os avanços das tecnologias, acabaram perdendo, portanto, aqui aquele desejo de me tornar num profissional A, então num profissional B, então num profissional C. De repente as coisas estão mudando. E o que a gente tem observado nos jovens, porque muita gente, colocou um carimbo do jovem do nem, né? Só que, muito pelo contrário, a gente analisando direito, não é que ele não queira realmente trabalhar, é que ele já está enxergando lá na frente, séculos lá na frente, que ele acha, poxa, meu avô, meu pai, a história da minha família sempre foi acordar cedo, andar de ônibus lotado, ganhar pouco, levar bronca do patrão e além do mais ser demitido quando menos espera. Então, para ele quer uma outra coisa. E interessante que numa matéria está escrito de um jovem, né, citado, ele dizendo: se eu não conseguir nada, mais nada na minha vida, então eu vou ser seletista, né? E aí, doutora, como é que a gente pode entender hoje esse jovem que, de alguma forma, ele tem um outro pensamento em relação ao trabalho? Quer dizer, quando nós estamos aqui já olhando as mudanças que poderão acontecer nas leis trabalhistas, as nossas leis trabalhistas, os nossos tribunais superiores, as nossas cortes relacionadas com o trabalho, abarrotadas, e de repente tem um jovem com uma outra visão. Quer dizer, temos que preparar realmente para o futuro, ou o futuro já está aí, já era para termos preparado para enfrentá-los? Então, essa discussão, inclusive, eu estava refletindo sobre isso há um tempo atrás, exatamente sobre essa perspectiva. Eu acho que, eu acredito que, na verdade, o direito do trabalho, ele progrediu junto com a modernidade. O direito no geral progrediu com a modernidade e hoje existem novas formas de trabalho, existem novas formas de contratação que não são similares ao que a gente tinha durante todos esses anos para trás, né? E efetivamente a gente precisa de uma segurança jurídica, nós precisamos sim regulamentar determinadas profissões que hoje não são regulamentadas para que nós possamos trazer efetivamente essa segurança não só ao empregado como também ao empregador, né? E junto com essa modernização surgiram essas outras perspectivas, principalmente da parte dos jovens, que hoje efetivamente viram essa perspectiva de vida de que nós precisamos sim da produção, nós precisamos sim efetivamente trabalhar, mas existem algumas condições que passaram a ser revistas e que hoje não são tão toleráveis ao que era
antigamente, justamente por conta dessa progressão da modernidade em si, né? Hoje existem profissões diversas, que inclusive algumas eu nem imaginava que existia, e efetivamente a gente precisa ter essa regulamentação para trazer uma segurança nas contratações, né? Para trazer uma segurança para o direito do trabalho em si. E hoje o que me parece ainda falta regulamentar, ainda falta ditar sobre determinados cargos, estabelecer algumas limitações profissionais em relação a determinados cargos que eu acredito que efetivamente já eram para ser objeto de discussão, que até o doutor trouxe recentemente a discussão sobre profissionais por aplicativo, né? Enfim, que são várias nuances em torno dessas outras considerações, né? Então, efetivamente, eu acredito que sim, precisa ter esse novo olhar, precisa ter essa nova perspectiva da modernidade e do que a modernidade impacta no direito do trabalho, né? Porque, de fato, precisamos garantir alguns princípios, precisamos garantir as questões estruturais do direito do trabalho, mas, em contrapartida, existem algumas flexibilizações que precisam ser feitas inerentes a determinadas atividades, né? Por isso a importância da regulamentação. E por isso que existe, efetivamente, jornadas que a própria CLT hoje tem, jornadas especiais. Existem outras profissões que também necessitam desse olhar, dessa perspectiva. Como também existem profissões que não precisam de jornada de trabalho, né? A gente falando desse assunto aqui com os jovens, eu aqui imaginando que uma das profissões sempre cobiçada, operadores na Bolsa de Valores, como também os aplicadores, e ali brigando, né, para ver quanto é que rendia aquela coisa toda, quando na realidade nós temos hoje um jovem com o rosto ainda cheio de espinha, deitado na cama dele com o celular e ele ali sendo um influencer de alguma coisa e ganhando ali horrores, né, de 10 vezes mais do que um operador de uma bolsa de valores, onde ele não se preocupa com 13º, não se preocupa, portanto, com carteira assinada, não se preocupa com férias e muito menos se preocupa com a jornada de trabalho. E aí, doutor Leonardo? Walter, a minha visão é que atualmente as relações de trabalho, elas vêm se precarizando por conta da própria sociedade. A sociedade, muitas vezes, por isso mesmo, é mais fácil eu ficar aqui gravando um vídeo e ganhando dinheiro. Mas muitas vezes nem a própria pessoa que está gravando um vídeo para ganhar dinheiro sabe quais os problemas que ela vai adquirir, seja ali na tela, seja uma posição que ele fica... Você fala em questão de saúde. Isso, questão de saúde, questão ocupacional. O doutor César falou do rapaz que fica na bicicleta entregando e é um PJ, e aí imagina o risco que essa pessoa está sem nenhuma seguridade social, ele está andando de bicicleta, passando no meio de um monte de carro, a ponto de sofrer um acidente, ficar sem, né, com a perna, sem locomoção. Então, assim, eu vejo que a sociedade está evoluindo para uma precarização das relações de trabalho, porque às vezes não, é mais fácil eu ganhar CPJ e ganhar mais e não ligar para a CLT, mas a CLT, como o vídeo que você assistiu do rapaz que falou, Deus, a minha filha, eu não sei se ela está assistindo com minha esposa, mas a minha filha, um dia eu mostrei uma carteira de trabalho para ela, tem 8 anos de idade, ela fala, Deus me livre de CLT, papai. Olha só, 8 anos de idade, não tem ideia do que é. Mas é a juventude de hoje em dia, né? O que é CLT? Ninguém quer saber. Mas a legislação, o legislador, ele se preocupa, a Constituição Federal, ele se preocupa, é muito delicada essa situação, porque ele se preocupa com questões mais amplas. Não é tão simples assim. O direito do trabalho não é só dinheiro. É sobre pessoas. É sobre pessoas que sobrevivem daquele trabalho. Então, não é só o valor que ele vai ganhar no final do mês. Não. É uma questão mais complexa. É um ambiente de trabalho. É um acidente que acontece no ambiente de trabalho. Né? Existe aí se você fizer uma pesquisa no próprio site aí do INSS, o número de acidentes de trabalho por burnout é uma coisa incrível, é uma coisa que cresce a cada dia. Então você vê que
as pessoas não estão se cuidando e isso é muito preocupante. E o legislador sempre protegendo, pensa um pouco mais à frente. Então a gente precisa se atentar a isso. Precisamos avançar? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que precisamos avançar, o legislador precisa avançar, precisamos entender quais são essas novas formas de relação de emprego para tê-las regulamentadas, mas sempre respeitando principalmente a saúde desse empregado. Doutor César, quer dizer, ainda nessa mesma... Eu estou aqui para poder falar. Não, que isso? O senhor é mestre, portanto, neste assunto. Ou seja, é um assunto que, com toda certeza, né, quando abordamos aqui a questão, portanto, aí, do jovem, é um ponto que, de certa forma, tem que realmente trabalhar. Porque hoje a realidade é essa. Hoje, por mais que se fale, olha, está faltando emprego, melhorou um pouquinho, mas hoje já é uma realidade, pelo menos aqui em Brasília, placas em postos de combustíveis, precisa de frentista, ou então num supermercado precisa de, enfim, de funcionários. É verdade. Não é? Então, são inúmeras placas aí pedindo a servidores, trabalhadores no serviço básico. Inclusive, tem um caso numa cidade aqui da capital federal, de um mercado, estava prontinho para abrir, com tudo pronto, mas não abriu porque faltava gente para trabalhar. Oferecia plano de saúde, oferecia uma série de vantagens, mas ninguém aparecia para fechar realmente o quadro. E aí, a nossa juventude? Jamais vamos taxá-la de preguiçosa, jamais vamos taxá-la. O que ela está enxergando à frente? É possível a gente dimensionar isso, doutor César? Vamos lá, Walter. Você começou muito bem quando você perguntou para a pessoa mais jovem que está na bancada, que é a doutora Gabriela. Então é por isso que eu estou dizendo que eu estou tremendo para responder aqui, porque eu não sou o mais jovem. Não, e a gente considera isso como termos de gerações, né? A gente tem, talvez a geração que esteja mais longeva agora, seja aquela que sai de uma família que o nosso direito vem muito do direito europeu, e aí tem uma Segunda Guerra Mundial, aí as pessoas entendem lá na Europa que é necessário você ter um cômodo da casa que chama despensa, e aí nós viemos, nossos pais têm essas condições, então nascem ali com aquela condição de ter um emprego estável, ter a casa própria, ter um carro, ter um cômodo na casa chamado despensa. De preferência. Exatamente, no serviço público para ter aquela estabilidade. Essa, pelo menos, é a o retrato, condição. Né? Isso, é a condição que a gente vem de evolução da sociedade com o direito. E aí, de repente, por isso o direito do trabalho tem, nesse momento, uma situação tão específica de proteção, porque vem dessa situação de estabilidade, e aí você vai para uma nova geração, que aí eu posso até me incluir, que é aquela que pensa um pouquinho diferente, mas ainda assim precisa de uma determinada estabilidade, precisa ser seletista. A gente não pensava muito, pelo menos a minha geração não pensava muito somente no concurso público, mas ter a sua certa estabilidade dentro de um conceito seletista. Vou até lembrar que a CLT tinha estabilidade decenal, 492 da CLT, estabilidade de 10 anos, né? O empregado que passava 10 anos ali com um contrato de trabalho ganhava uma estabilidade. E aí você vem para uma geração que entende que as plataformas, a tecnologia, pode acontecer isso aí. Pode nos dar essa condição, que é o que você falou. Alguns jovens, não todos, esse é o grande problema, sim, não todos estão lá com aquele aparelho tecnológico fazendo o investimento dele ou fazendo o vídeo para as redes sociais, ganha alguma coisa ali. E aí eu vou lembrar de uma condição que eu orientei um aluno, em que ele me falava sobre a possibilidade de vínculo empregatício entre o atleta de esportes eletrônicos. Né? E aí ele falou o seguinte, olha, esse é um problema porque esse cara normalmente não é seletista, ele é um contratado por uma empresa de jogos eletrônicos, ele é um bom jogador ali vou falar porque eu também jogo videogame, um bom jogador de FIFA, ele é um bom jogador de FIFA, por exemplo, e aí um clube contrata ele por meio de um contrato civilista, em que ele não tem direitos trabalhistas. Mas ele tem que aparecer, principalmente na hora que o jovem acessa, nos finais de semana entre meia-noite e 2 horas da manhã, para poder ele aparecer, fazer os streamings, E aí, onde é que está aquela situação que o doutor Leonardo falou, de proteção, por exemplo, da jornada de trabalho noturna? Ou ele passar 8, 9 horas jogando
lá no Sem uma cadeira. Exatamente, sem uma cadeira confortável, sem um posicionamento, sem um tempo de descanso, sem uma jornada, um intervalo. Então, quando a gente relaciona isso tudo, você fica pensando, vamos lá, temos que evoluir, porque a sociedade evolui. Então, o nosso jeito de trabalho também tem. A doutora Gabriela falou muito bem das novas formas de contratação, que é uma palavra usada pelo ministro Barroso, quando ele vira e fala assim, mas espera aí, a terceirização pode ser lícita. Eu entendo que ela pode ser lícita. Pode ser lícita, por exemplo, para um médico que é contratado para um hospital para fazer um plantão de 12 horas. Ótimo. Quantos plantões você fez no mês? 2. Então você tem direito a 24 horas de remuneração aqui dos seus plantões. Você é médico, você tem uma perspectiva diferente. É diferente do cara que vai para o chão de fábrica. Que tem que ter direito às horas extras, tem que ter direito a uma jornada específica. Por quê? Porque a atividade dele é totalmente diferente do médico que está lá no plantão dele. Tudo bem que o plantão dele pode ser um plantão que ele fica acordado 12 horas. Mas é uma pessoa que tem uma condição, como a gente está falando aqui, o cenário que ele está estabelecido é diferente. Aí vem para um problema, que é o que você colocou, Walter, de contratação de mão de obra. A nossa mão de obra acaba caindo nessa situação do tipo, não, mas eu não quero trabalhar como frentista porque eu quero ter o acesso ao celular. E a gente vai ter que estabelecer que o frentista não pode ter acesso ao celular, enquanto na sua jornada ele tem que estar lá realizando atividade como frentista. É até leviano por parte do empregador que não estabeleça um horário, por exemplo, que ele possa ir lá, pegar o seu celular, fazer as suas ligações, ou então falar o seguinte, você não pode ter acesso ao celular durante o período de operação da bomba de combustível. E aí, Walter, a gente tem que imaginar que as relações jurídicas, quando elas vão alterando, mudando essa perspectiva, ela muda inclusive em relação à contratação. E aí você tem, por exemplo, isso aconteceu, uma quantidade de ensino superior muito grande, você abre muito esse leque, a pessoa faz a faculdade, mas no final das contas ela não vai exercer aquela atividade que foi formada. Ela acaba exercendo outras atividades quando não acaba na situação do desemprego ou até do desalento, que é aquela discussão que a gente teve há um tempo atrás, que ela já está há tanto tempo procurando emprego que ela não consegue mais. Por quê? Porque ela não tem qualificação. E às vezes hoje até o operador de caixa precisa do mínimo de qualificação para mexer no sistema. Exatamente, aí ó, para ter acesso ao sistema. O senhor está muito longe. Hoje para limpeza é preciso saber a automação, porque hoje os carros de limpeza tem cheio de botões ali onde a pessoa tem que manusear. Exatamente. Saber, né? E aí de repente a gente não tem esse profissional formado, porque a geração mais nova não quer realizar esse tipo de atividade, é o que você falou. Eu não quero a CLT. Eu até vi, a minha filha está vendo o programa pela YouTube e ela já mandou mensagem para mim e falou assim, olha, eu não estou enquadrada nisso aí, eu não quero essa possibilidade. Mas tudo bem, é parte dessa geração. Nem todos vão sair artistas de redes sociais. Assim como nem todos que são jogadores de futebol vão ser milionários. Vão ser Pelé. Exatamente. Então a gente tem que dividir bastante esse tema. Mas é uma geração que sonha muito, né? É uma geração que é sonhadora. E que esse sonho, ele tem que continuar. Ele só tem que ter uma certa realidade dentro desse sistema. Mas ainda bem que você falou para a Gabriela, porque a Gabriela é a única que tem propriedade para falar que ela é jovem daqui. Inclusive, doutora Gabriela, me dá inclusive mais chance, né? Será que o Jorge já percebeu que o grande concorrente dele, não no futuro, mas agora já está sendo a inteligência artificial? Ou seja, como de alguma forma ter a inteligência artificial, que com toda certeza vai minimizar aí muito trabalho, de horas de trabalho, o jovem que de alguma forma está chegando para, né, o jovem futuro da nação, aguardando, mas ele já enxergou um pouco ali na frente. E nós ainda estamos debatendo, discutindo, portanto, a legalização, portanto, da inteligência artificial. Ou seja, uma coisa puxando a outra. Será que nós estamos tão distantes da realidade, doutora Gabriela, ou não? Então, a discussão sobre os jovens no geral, eu acredito que ela perpassa outra perspectiva, que inclusive já conversei com amigos meus que pensam mais ou menos por essa visão. Que hoje em dia eu acredito que com o avanço tecnológico, o nosso maior competidor no mercado não seriam as outras pessoas, seríamos nós mesmos.
Porque, no final das contas, hoje nós temos uma sociedade extremamente qualificada. No geral, nós temos acesso a muitas informações. Então, muitas pessoas ao longo dos anos têm passado a se qualificar profissionalmente, a buscar novas fontes de estudo, a ter acesso mais facilitado à informação. E eu acho que, eu particularmente acredito que no final das contas, hoje o mercado procura pessoas extremamente qualificadas. E isso leva tempo, né? E aqui acredito que tem várias nuances, a discussão ela não necessariamente fica somente nesse escopo, né? Inclusive eu acredito que tem influência questão de visão de mundo mesmo, né? Geracional, assim, questão de conseguir enxergar que para você conseguir se qualificar vai precisar de tempo, vai precisar de investimento, vai precisar de abdicações, enfim, eu acredito que passa por essa visão, né? E tem também o fator da inteligência artificial, que hoje tem sido uma dificuldade lidar com os limites da inteligência artificial, né? Hoje temos profissões que conseguem ser inclusive completamente substituídas por inteligência artificial. E temos também um acesso muito facilitado a esses aplicativos, a essas ferramentas, né? Inclusive, minha mãe é professora, então, no ano passado, desde que começaram a mexer com bastante ferramenta de inteligência artificial na rotina do dia a dia, quando isso passou a ser mais acessível, surgiu um aumento de trabalhos sendo feitos com inteligência artificial, né, de substituição ali do intelecto do dia a dia, né, e de fato eu acredito que a inteligência artificial ela não vai ser um substitutivo para a parte intelectual. Eu acho que eu acredito que ela seja um aliado às nossas atividades do dia a dia, né? Eu acredito que tenha um facilitador, principalmente para a questão, vamos supor, estou fazendo uma peça, eu não vou pesquisar a jurisprudência no chat GPT, por exemplo. Eu peço para o chat GPT, talvez, analisar se a minha gramática está correta, se eu tenho alguma interferência ali semântica, se está claro, se a mensagem foi bem repassada, se foi objetivo. Acredito que ela possa sim ser o nosso aliado no dia a dia. Mas você não estaria desempregando um professor de português, não, doutora? Perdão? Você não estaria desempregando um professor de português? Então, é aí que entram várias nuances, porque existem profissões que efetivamente já pararam de ser vão parar, na verdade, a tendência é essa de ser feita por pessoas e passam a serem feitas por robôs, né? Então, é exatamente esse a dificuldade maior na minha concepção do que a gente conseguiria delimitar que seria um limite à inteligência artificial. Eu acredito que hoje a discussão ela passe por aqui, pelo limite, até que ponto eu posso limitar o uso da inteligência artificial, e eu, na verdade, eu acho que nem passa no ponto de limitar, mas passa pelo ponto de eu consigo fazer isso, a gente consegue fazer isso, limitar o uso da inteligência artificial, eu acho que passa por aí. Nessa mesma linha, doutor Leonardo, quer dizer, eu sou do tempo ainda, na profissão de jornalista, o jornalista ia até o local do fato, ou seja, e para ir até o local do fato, de repente ele já ia com a notícia já acontecida. Mas tínhamos também situações em que se trabalhava com o imprevisto. Daí, para não sofrer nenhum tipo de atraso na informação, pegando aqui o Congresso, aliás, a Esplanada dos Ministérios, como também a Praça dos Três Poderes, então uma empresa jornalística forte, ela tinha, no caso, um setorista no Ministério da Economia, outro no Ministério da Saúde, outro no Ministério da Segurança Pública e Justiça, tinha no Congresso Nacional, né, na Câmara, Senado, enfim, resumindo, tinha bem uns 50 jornalistas por dia esparramados no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e também aqui no Judiciário, né? Então,
estavam todos ali trabalhando, enfim, então era uma beleza, né? E quando o pessoal ia fechar, portanto, as suas matérias, muitos retornavam para a redação, não tinha nem lugar, né? Aquela redação cheia de gente, máquina de escrever, né? Muita gente não sabe nem o que é máquina de escrever, mas naquele tempo era realmente máquina de escrever. Hoje em dia, quer dizer, reduziu bastante o número desses profissionais, basta um para cobrir todo, ou seja, a esplanada dos ministérios, os ministérios, basta mais um para cobrir, portanto, o Congresso Nacional e basta mais um para cobrir, portanto, ali, no caso, o Executivo, como também o Judiciário. Quer dizer, quando a gente fala um, pode ser 2 ou 3 ali, mas é mais ou menos nessa média, né? Um de manhã, um de tarde, um de noite, ali se revezando. Quer dizer, então a gente verifica daí a quantidade de profissionais que já estão desempregados, já que o mercado não exige tanta gente assim. E olha que a inteligência artificial está chegando agora, ou seja, e esses jornalistas hoje, claro, por força do trabalho, não estou aqui criticando de forma alguma, da própria redação dali, dão uns cliques, eles resolvem, portanto, ali o material com fotografia, com depoimentos, com tantas outras coisas a mais. E aí, doutor, quer dizer, quando a gente fala na profissão de jornalista, de advogado, médico nem coloquem que parece que estão muito preocupados com o doutor Google, né, que as pessoas também vêm buscando ali, também se consultar dessa forma. E qual é o futuro do trabalhador? Evidentemente, não no Brasil, mas no mundo. Será que essa profissão vai continuar existindo ou nós vamos ter que disputar vaga com os robôs? Walter, para mim é assustador. Eu estou chegando aos 40, na minha época de advocacia, quando comecei a advogar, era processo físico, eu ia para os tribunais com carrinho, tinha que protocolar até 18 horas, para você pegar um processo, ia pegar um processo, o processo não estava na vara, esperava uns dias para acharem o processo. Era carimbo de copia contra fera, uma coisa de maluco. Aquele cheio de xerox também brabo. Eu que tenho rinite alérgica, espirrava para dedéu quando pegava os processos mais antigos. Mas é assustador, e principalmente depois da pandemia e agora com a inteligência artificial, o que vem acontecendo aí no mercado de trabalho. Eu até concordo com a doutora Gabriela que a maioria das profissões realmente não será substituída, a inteligência artificial será uma aliada. Mas algumas profissões realmente, principalmente aquelas que não dependam tanto de uma técnica, enfim, seja alguma coisa mais mecânica, eu acho que realmente hoje você vai ao mercado, né? É comum, você vai ao mercado, não tem mais caixa. Bom, às vezes você não precisa nem ir no mercado, o mercado vai até o senhor, né? Ou não precisa ir ao mercado, mas mesmo assim, quando você não precisa ir ao mercado, eu acho que o que vai acontecer, Walter, é uma alteração, porque, por exemplo, hoje não tem mais caixa, mas quando você faz um pedido no iFood, tem alguém lá separando as coisas para chegar até você. Está rendendo trabalho. Tá certo. Então, talvez uma alteração das funções ou dos cargos. Mas eu acho que não vai conseguir substituir completamente, não. Alguma parte vai conseguir e outras pessoas vão ter que migrar para saber utilizar essa inteligência artificial e, às vezes, até implementar essa inteligência artificial para quem não quer utilizá-la, né? Porque vai existir essa resistência, né? Vários advogados, colegas advogados, deixaram de advogar quando o PJE chegou. O PJE chegou e ele falou, aqui eu não vou aprender, não quero aprender, e aí ele vai contratar outra pessoa para fazer aprender a mexer naquele sistema. Então, talvez vai ter um mercado para essas pessoas que queiram saber mexer com inteligência artificial, implementar em alguns escritórios. Vão ter algumas atividades que vão mudar o cargo, mas eu acredito que é uma tendência moderna. Só é assustador. Eu assisti aquele desenho que chamava Jackson, acho que era Jacksons, que a pessoa andava de carro que voava, apertava na televisão. São os drones hoje. Apertava na televisão. Hoje em dia você vê praticamente tudo aquilo acontecer. Então, é assustador. Exato. Doutor César, diante de tudo que nós falamos, né? O emprego, o trabalho, as dificuldades, enfim, os lados positivos. Afinal, qual é o futuro de uma pessoa que quer, de alguma forma, ser bem-sucedida na atual conjuntura?
ser empreendedora ou continuar sendo empregada? Pois é, Walter, deixa eu só voltar um pouquinho, só na questão da inteligência artificial, porque tem uma questão interessante. Não, é um caminho sem volta, né? A gente não tem como voltar. A inteligência artificial ela foi implementada, ela está sendo utilizada, é um caminho sem volta. E isso tem a ver com a sua pergunta. As pessoas costumam até projetar a sua vida de acordo com aquele cenário que ele tem em volta, né? Então, pessoas que decidem empreender, ela tem que ter ali todo um arcabouço de informações, inclusive utilizando a inteligência artificial, para que ela possa entender o que é o empreendedorismo para ela. Porque às vezes a pessoa quer empreender e aquilo é parte da concepção de vida dela. Ou seja, eu tenho eu não digo hoje nem mais uma boa quantidade de informações pessoais que eu preciso para isso. Eu preciso de um bom relacionamento com as tecnologias, com o meu network, para poder ter essa condição de empreender melhor. Quando a gente estava falando aqui sobre o conflito de gerações, eu mesmo tenho... Meu filho, ele não entende que ele tem que ser algo especificamente das atividades de ensino superior. Ele entende que o que ele quer fazer não é necessário o ensino superior. Então, ótimo. Pode ser que a situação que ele leve a empreender nesse caminho, ele não necessite das atividades de ensino superior. O que para mim, como professor de ensino superior, é um absurdo, mas o que a gente pode fazer, né? É aquela condição de você levar o caminho. Mas pode dar certo. Ele tem ali toda uma situação de vida que o leva àquela condição e que pode ser para ele o suficiente para o caminho que ele quer seguir. Quando você fala que eu vou, então, tentar um concurso público, aí é uma situação um pouco diversa, porque aí você precisa necessárias informações pessoais. Você precisa contribuir consigo mesmo para as informações pessoais, ou seja, é a quantidade de estudo que você vai ter para poder passar num bom concurso público. Se a gente for colocar isso na área do direito, principalmente para quem está hoje nas universidades, a gente tem uma grande aprovação, quando eu digo assim, quando você chega ali no 9º semestre, precisa fazer exame de ordem. Eu fiz exame de ordem há muitos anos atrás e que era muito mais fácil. Hoje em dia o exame de ordem é uma prova extremamente complexa, haja vista o nosso último exame na área trabalhista, que está gerando uma polêmica muito grande, mas é uma prova extremamente complexa e que necessita de conhecimento muito extenso, muito grande, tanto na primeira quanto na segunda fase, e que posteriormente, normalmente, talvez aqueles que vão seguir para o concurso público, tenham agora uma dificuldade maior, que é fazer uma prova para delegado de polícia, para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Os cargos de nível superior na área do direito não são provas fáceis. Haja vista agora o nosso segundo edital do CNU, o Concurso Nacional Unificado, são provas que exigem uma capacidade de conhecimento muito grande. E que às vezes até, Walter, aí a gente vai aliar a inteligência artificial a esse nível de estudo. Então são duas vertentes distintas. Às vezes você está preparado com aquilo que você tem externamente no seu cenário para empreender. Agora, eu não posso afirmar efetivamente o que é melhor, porque aí depende muito da pessoa. O que ela quer fazer? Né? O que ela quer exigir? Porque hoje a inteligência artificial você vai usar realmente para tudo. Como eu estava falando agora, essa questão da capacidade no direito. Os tribunais superiores, pelo menos até onde eu sei, o TRT daqui certamente, usam inteligência artificial comumente. Ou seja, nós advogados temos que nos adaptar e nos inserir a essa nova realidade, sob pena de ficarmos para trás e não conseguir fazer que um recurso nosso, por exemplo, seja aceito no tribunal. Por quê? Porque a gente não adotou os meios necessários para poder com que o tribunal, ao passar o meu recurso pela inteligência artificial dele, analisasse os requisitos e falasse assim, não, esse aqui está apto a ser recebido. Porque para nós, pelo menos, não sei até a doutora Gabriela, que é a mais nova de nós, mas eu e o doutor Leonardo aqui, eu vou me colocar inclusive mais jovem, porque ele é um pouco mais jovem que eu, mas passamos por aquela situação quando ele falou, porque ele revelou a idade, quando ele falou que ele carregava um carrinho com processo físico. Acho que a doutora Gabriela nunca viu um processo físico na vida. Já peguei a transição do aí, PJT pro... Mas quando isso aconteceu, para nós era atingir os requisitos. A gente analisava o requisito que estava na lei e colocava no papel. E aí se atingir esse requisito, beleza. Só que agora o que eu faço? Eu coloco num PDF
que vai passar para o inteligência artificial, que vai ler o meu PDF e vai falar assim, não, esse aqui atende o requisito, então ele vai ser recebido pelo tribunal. Então nós advogados, por exemplo, se vamos empreender na advocacia, temos que entender que a inteligência artificial faz parte. Lembrava, por exemplo, de quando o sistema PJE foi adotado no X-Trabalho, muitos escritórios, grandes pelo menos, tinham scanners enormes para poder fazer isso. Ou seja, eu tinha que digitalizar todos os processos. Hoje, a gente não vê mais nenhum escritório com scanner, mas de repente a gente vai ter aquele menininho que você falou, com um monte de espinha no rosto, trabalhando sua advocacia não como advogado, mas como aquele que vai operar a inteligência artificial do escritório. Perfeito. Bom, como nós estamos administrando o fechamento do programa, o tempo voa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada livre, ou seja, entre 3 e 4 minutos para a senhora, como também para o doutor Leonardo, como também para o doutor César, a doutora Gabriela, ficarem à vontade para deixar assentado no nosso debate aquilo que a senhora, poxa, ele não me perguntou, será que eu não vou responder? Então a senhora fica à vontade para deixar assentado nesse nosso debate aquilo que a senhora acha necessário. 3, 4 minutos. Eu acredito que eu fiz algumas anotações enquanto nós conversávamos, inclusive me chamou muita atenção essa pergunta que você fez, né, em relação a qual seria o futuro de hoje, empreender ou ser CLT. Eu acredito que, na verdade, isso vai muito do perfil também, porque em qualquer dos cargos que você exerça hoje, em qualquer profissão que você tiver, você vai ter que abdicar de certas questões que, eventualmente, você poderia fazer em outra profissão ou deixar de fazer em outra profissão. E eu acredito que passa muito por isso, né? A questão do futuro. Eu já passei pelos dois lados. Eu já fui seletista e tentei atuar como advogada autônoma. E nos dois lados eu vi dificuldades, né? Então, isso vai muito na perspectiva do que você entende ser melhor para o seu perfil e para o modo como você quer endereçar ali a sua qualidade de vida, eu digo, né? Eu ainda estou muito do lado do pessoal que tem começado a abrir os olhos para as formas que nós temos hoje de formas de trabalho, né? E aliado a isso também entra o aspecto da inteligência artificial, até que o doutor estava mencionando, né? Eu acredito que hoje a gente precisa realmente se adaptar a isso. Assim como veio a transição do PJE, que tem colegas que no momento não quiseram se aprofundar no sistema, hoje a gente está passando por isso também, que é a inteligência artificial. E eu confesso que também me assusta a capacidade que existe numa ferramenta que em segundos você tem qualquer informação que você precisar. Mas assim como nós já nos adaptamos anteriormente a outras formas de tecnologia, nós também temos condições de nos adaptarmos em relação a essas novas tecnologias e principalmente em relação a essa modernização do trabalho, né? As novas formas de trabalho, né? Que hoje tem essa discussão sobre gamers, né? Até que ponto nós podemos profissionalizar os esportes, né? Discussões como essas. Então, eu acredito que passe muito também por essa perspectiva da modernidade e o que é o mundo hoje. Como nós conseguimos enxergar o mundo hoje com as ferramentas que nós temos disponíveis. E é tudo, na minha concepção, adaptação. Perfeito. Doutor Leonardo, também mesmo, ainda não são as considerações finais, mas se fica à vontade, nesse tempo de 4 minutos, eu deixar assentado nos microfones da Rádio Justiça o que o senhor achar necessário. Pois não, Walter. Eu, estando presidente aqui da OAB Águas Claras, verifico que a profissão da advocacia, como todas as outras profissões, elas necessitam de um pós-faculdade. Está aqui doutor César, é professor de curso superior, mas o advogado hoje em dia, por exemplo, ele sai da faculdade sem o norte. Ele sai sem o norte se ele quer ser seletista, ele sai sem o norte se ele quer ser concursado, ele sai sem o norte se ele quer abrir um escritório e empreender. Então, eu acho que é necessário as pessoas entenderem, como bem falou o doutor César, qual é o melhor caminho para ele.
né? Porque quando você pensa em relação de emprego, em relação de trabalho, em jornada de trabalho, cada um vai se adequar da melhor forma, né? Tem pessoas que não tem problema em acordar cedo e trabalhar 10 horas por dia e para ele está tranquilo. Tem pessoas que não conseguem. Tem profissões que não é indicado, que a própria legislação prevê e limita a quantidade de horas que aquela determinada profissão pode, né? Por exemplo, a doutora lá no início, no primeiro bloco, mencionou jornada de call center. Call center tem uma limitação tanto de jornada de trabalho, quanto tem uma determinação de intervalos. Porque a pessoa trabalha com eu esqueci o nome daquele, acho que é headset, não sei o nome do... É um fone de ouvido com microfone. Então ela fica ali por 6 horas. Então ela precisa ter um intervalo de 20 minutos e mais 2 intervalos de 10 dentro da jornada de 6. Olha quanto essa lei é específica. Então, a pessoa que para os ouvintes que estão escutando a Rádio Justiça, para quem está assistindo nos canais e no YouTube, a minha dica é busque um trabalho que se adeque a você e fique atento à legislação daquela profissão, para não ter prejuízo, porque às vezes a pessoa nem sabe o que é certo e o que é errado. E aí fica a dica ainda para os empresários, para as empresas que contratam, para também verificarem ali o que está previsto na legislação, produzirem aqueles documentos necessários para não ter problema lá na justiça, porque o que eu percebo muito é que as pessoas, elas, com a quantidade de informações que existem hoje, né? Hoje em dia você, como o Walter falou agora há pouco, dá um Google, pronto, a pessoa sai com a receita do médico, ela não precisa mais ir no médico. Com o advogado acontece a mesma coisa, tá, Walter? Então, a pessoa ela dá um Google e acha que pronto, aquilo ali está resolvido. E não está. E não está. Claro. Então é necessário se aprofundar em qual é a melhor profissão, qual o melhor ambiente de trabalho, qual o ambiente mais adequado e como realmente a legislação dispõe sobre aquela profissão, principalmente com relação a questões de saúde. Então a minha dica é essa aí, viu, Walter? Perfeito. Vamos agora com o senhor, doutor César, também uns 4 minutos. Walter, a gente tem uma sociedade que ela vai evoluindo, e eu não posso falar de involução, porque na verdade eu entendo que a sociedade nunca retroage, ela sempre vai em um caminho à frente, e o direito, ele vem atrás ali regulando as situações que a sociedade impõe para que ele regule, porque na verdade a grande questão da ciência do direito é essa situação de comportamentos que a sociedade vai impondo e que a gente vai tentando regular. É aquele joguinho do gato e do rato sempre, com o gato à frente, o rato à frente e o gato correndo atrás, para tentar fazer com que as nossas relações sociais fiquem de forma melhor possível, porque afinal não haveria sociedade, aí vem a discussão máxima, sem essa situação do direito, né? A gente não conseguiria viver em sociedade se não fosse essas regulamentações que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, quando vem uma inteligência artificial, como quando nasceu lá em internet e tal, tudo isso foi tentado limitar em algum momento, né, para que a gente pudesse utilizar essas formas. E que seja utilizado da melhor forma possível, seja a inteligência artificial. Então eu falo isso muito, por exemplo, em sala de aula. Você pode usar a inteligência artificial, aliás, você deve usar a inteligência artificial. Isso deve ser colocado em sala de aula como parte do instrumento de conhecimento. Assim como era o livro antigamente, que a gente quase não usa mais. Hoje em dia, por exemplo, eu uso muito mais um Kindle para poder ler do que os livros físicos. Aliás, eu nem consigo mais ler livro físico, para ser sincero. Mas isso tudo faz parte dessa condição tecnológica que a gente adota no nosso dia a dia. Então você vê, a gente saiu de uma discussão técnica relacionada a um caso muito específico para que toda essa nossa discussão chegasse a um ponto de vista tecnológico que a gente não adotou no começo, mas que, afinal de contas, por estar inserido na nossa sociedade, leva a isso. Eu só tenho uma grande preocupação, que é aquela que nos faz lembrar dos problemas que, às vezes, a sociedade tem que enfrentar. A gente sabe que, recentemente, o TST reconheceu 2 jurisprudências que não eram criadas pelo TST. Foram criadas por meio de inteligência artificial e adotadas em recurso de revista.
Então, o que acontece? Esses são os grandes limites que são adotados pela doutora Gabriela, que ela falou assim, a gente tem que limitar. Porque isso não e a outra forma, quando o doutor Leonardo falou, que a nossa Constituição ela é tão vanguardista ainda, por mais de 35 anos, que ela chega lá e fala assim, mas peraí, isso aí, ela tem uma situação até criminosa, se a gente for pensar efetivamente no que aconteceu. Então, o uso das tecnologias da informação e comunicação, assim como da inteligência artificial, para a finalidade do bem, é que a gente tem que adotar na nossa sociedade. Assim como para o que você falou, para a gente poder fazer com que o jornalista estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, use para o bem. Assim como o advogado, use a inteligência artificial, use os mecanismos tecnológicos por uma finalidade positiva, ok? Senão a gente vai sucumbir. Aí é um grande problema, porque a gente vai retroalimentar essa inteligência com coisas que não são positivas. Coisas não são boas, digamos assim. E ele vai começar a nos dar o prejuízo dessa situação. E para isso é inerente. A gente tem um mecanismo que é o essencial para que isso tudo funcione. Chama ser humano. Não há existência de tudo isso sem o ser humano. A gente é o único operador dessas máquinas. É o único que vai fazer com que essas máquinas possam pensar. Então depende da gente fazer com que isso possa evoluir, inclusive com a sociedade. Perfeito. Bem, vamos agora para as considerações finais. Eu começo com a senhora, doutora Gabriela, agradecendo pela gentileza de estar conosco hoje aqui, participando deste tema tão sensível, tão importante e que foi tão rico em termos de informações. Quero agradecê-la pela gentileza. 1 minuto para as considerações finais, doutora Gabriela. Eu agradeço pelo convite, né, principalmente para que a gente possa ter esse diálogo. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais no direito, que a gente precisa debater, a gente precisa dialogar. E principalmente quando surgem decisões como essas, que são de fato representativas, né? Nós precisamos ter uma atenção à jurisprudência, nós como advogados precisamos nos atualizar sempre, principalmente entender as nuances de onde vem o que a gente chama de razões de decidir. Nós precisamos entender quais são as ponderações que são feitas, de onde surge a decisão, qual é aquela construção. Eu acredito que é um espaço que nós consigamos debater sobre essas decisões efetivamente é, de fato, muito enriquecedor. E são discussões que nós precisamos levar, e principalmente quando nós misturamos duas questões que, principalmente no direito do trabalho, são muito controversas, que é a questão da jornada de trabalho e do salário em si. Efetivamente, né, são nessas horas que nós precisamos sentar, entender, estudar e refletir, né, maturar as ideias, para que a gente sempre possa manter o nosso conhecimento atualizado. Perfeito. Vamos também com o senhor, doutor Leonardo, agradecendo também ao senhor pelo carinho, pela atenção que o senhor sempre tem com a nossa emissora. Parabéns, né, ao senhor, como também aos demais debatedores aqui, pela riqueza de detalhes, de conhecimentos e que, com toda certeza, privilegiando o nosso público ouvinte. Muito obrigado ao senhor. Pois não, Walter, eu que agradeço aqui, me sinto honrado, de fato, em participar de um programa tão essencial. Nós falamos aqui de atividades, de profissões e de jornalismo. O jornalismo, para mim, é essencial aí à sociedade, e eu quero parabenizar o programa por trazer temas tão relevantes e tão importantes para a sociedade. Eu sempre digo e vou repetir isso a você, Walter, a condução do programa sempre flui de uma forma tão legal, e são tantos temas que surgem nesse bate-papo. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, parabenizar e dizer que podem contar comigo sempre, que é uma honra estar aqui e contribuir de alguma forma e engrandecer esses temas jurídicos que são importantes. Perfeito. Doutor César, que bom que tem a Rádio Justiça, né? Que bom que a Rádio Justiça pode proporcionar esses debates com pessoas inteligentes e com um conteúdo rico de informações que só enriquece, como eu disse aqui, o nosso público ouvinte. Mais uma vez, muito obrigado também ao senhor pelo carinho e atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Walter, muito obrigado a você, a todos aqueles que fazem da Rádio Justiça essa rádio tão eloquente, e eu sempre gosto de falar que o papel social que a Rádio Justiça leva à sociedade, aos ouvintes,
a comunidade como um todo é um papel que poucas rádios conseguem levar um conteúdo tão importante, desde a programação musical até os nossos debates aqui na Rádio Justiça, fazem com que a Rádio Justiça seja, pelo menos lá no meu rádio, lá a primeiro lugar. Então eu agradeço a você, agradeço os ouvintes, Walter, e é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Portanto, doutora Gabriela, muito obrigado, doutor Leonardo, muito obrigado, doutor César. Sou Walter Lima, fiz a condução do debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.